Meu cordial bom dia, senhor presidente, deputado Fernando Santana, e aos demais deputados, deputadas. Eu queria aqui dar vazão a um dos temas que me parece de enorme relevância para o acesso à justiça, mas, em especial, aqueles que precisam reivindicar, sobretudo, direitos junto à Justiça Federal. Quem milita na área previdenciária sabe que os processos previdenciários correm especialmente na Justiça Federal. E a Justiça Federal, ela é uma justiça que não tem a mesma capilaridade que a Justiça Estadual. São poucas seções judiciárias federais no Brasil. Aqueles e aquelas mais pobres, cuja renda é menor que 2 salários mínimos, demandam, sobretudo e quase que exclusivamente, da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União ela foi criada emergencialmente em 1995. Passados 24 anos, nunca se organizou uma carreira administrativa para a Defensoria Pública da União. De acordo com a Emenda 80, a Defensoria Pública da União ela deveria estar, ou deve estar, perdão, até 2022, em 100% das comarcas que contem com seção judiciária federal. Estamos em 2019 e há apenas Defensoria Pública da União em 30% das comarcas. Vou repetir isso. De acordo com a Emenda Constitucional 80, deve haver defensores públicos federais, defensores públicos da União, em 100% das comarcas com seção judiciária federal até 2022, e hoje nós só temos 30% disso, ou seja, temos de 2019 a 2022 para cumprir 70% desta meta. Pois qual não é a nossa surpresa e indignação ao saber que este governo, que é um governo contra os pobres, o governo Bolsonaro é um governo contra os mais pobres, veja-se, por exemplo, a reforma da Previdência que acaba de ser aprovada após poupudas liberações de 2,7 bilhões de reais em emendas, sendo 1,5 bilhão de reais em emendas individuais para a aprovação da reforma da Previdência. Esse governo ele tem um objetivo claro de desmontar qualquer possibilidade de justiça social no Brasil. Veja-se, por exemplo, agora, esse desmonte da Defensoria Pública da União. A requisição do retorno, porque como a Defensoria Pública da União não tem carreira administrativa própria, ela é autônoma, mas ela depende de servidores cedidos pelo Executivo Federal. 63% dos servidores hoje lotados na Defensoria Pública da União são do Executivo Federal. O governo federal mandou retornar até o dia 27 de julho estes servidores. Na prática, a Defensoria Pública da União, por exemplo, em Sobral, vai ter que fechar. Aqui, em Fortaleza, 62% dos servidores lotados na Defensoria Pública da União são cedidos pelo Executivo Federal. São chamados requisitados. Eles são requisitados pela Defensoria Pública da União ao Executivo Federal e prestam seus serviços na Defensoria Pública da União. Por exemplo, eu tenho colegas do meu concurso que estão hoje lotados na Defensoria Pública da União, mas já são requisitados pela Defensoria Pública da União, mas agora serão requisitados de volta aos seus órgãos de origem. Esses servidores cedidos à Defensoria Pública da União, representam 0,03%
Eu vou repetir isso lentamente para o nosso telespectador. Os servidores do Executivo Federal requisitados pela Defensoria Pública da União representam 0,03% do total de 621 mil servidores do Executivo Federal. Ou seja, o seu retorno aos seus órgãos de origem não vai gerar impacto positivo relevante no Executivo Federal, mas gera um impacto negativo, devastador, na Defensoria Pública da União. Repito, isto é obra de um governo antipovo. Porque cabe à Defensoria Pública da União, especialmente e sobretudo, advogar direitos daqueles hipossuficientes, ou aqueles que não podem pagar advogado, nas causas que são causas de competência da Justiça Federal, e nós sabemos que boa parte das causas advogadas pela Defensoria Pública da União são questões previdenciárias ou socioassistenciais. O benefício da prestação continuada, por exemplo, quando é judicializado, ele é judicializado na Justiça Federal, mormente por defensores públicos da União. E as causas previdenciárias são, sobretudo, causas que são advogadas por defensores públicos da União, aqueles e aquelas que não têm condições de ter um advogado, que é a grande maioria do povo. A grande maioria do povo. Eu queria aqui, numa única frase, repetir aquilo que o presidente da Associação Nacional dos Defensores Federais falou na semana passada, né, aos jornais brasileiros. O governo federal, ele está falando do governo Bolsonaro, quer matar a Defensoria por inanição. Ele quer matar a Defensoria por inanição. Repito, é um governo contra o povo brasileiro, contra os mais pobres. Veja-se a reforma previdenciária, que, repito, só foi aprovada porque este governo liberou a maior quantidade de emendas, da história recente do Congresso Nacional, 2,7 bilhões de reais, sendo 1,5 bilhão de reais em emendas individuais, um verdadeiro escárnio com o povo brasileiro. Um escárnio com o povo brasileiro. Algo absolutamente vergonhoso com o dinheiro do povo brasileiro, que foi para aprovar essa reforma da Previdência, que é uma reforma contra o povo brasileiro, e é bom que as pessoas lembrem de quem votou a favor dessa reforma. Pois bem, é este governo que está agora desmontando a Defensoria Pública da União. Já não há condições das pessoas acessarem a Justiça. Veja, porque só há 600 defensores. Eu vou repetir os dados para que o nosso telespectador ele se atente a esses dados. Até 2022, deve haver defensor público da União em 100% das comarcas com seção judiciária federal. Hoje nós só temos 30%, só tem 600 defensores. 63% dos servidores técnicos que prestam serviços aos defensores públicos e ao povo brasileiro, lotados na DPU, o fazem porque são requisitados, são cedidos pelo Executivo Federal. O governo não só não amplia o número de defensores, como agora está matando, como disse aqui o Dr. Guilherme Amado, presidente da... Perdão, como disse o presidente da ANADEF, que o governo quer matar a Defensoria Pública da União por inanição, na coluna do presidente da ANADEF, na coluna de Guilherme Amado. Há uma intenção de que as pessoas não tenham mais condições de requisitar benefícios sociais e previdenciários em sede da Justiça Federal, exatamente porque não poderão ter acesso aos defensores. O que vai acontecer, você que está em Sobral agora, e que está nos assistindo, a unidade de Sobral,
a unidade de Sobral da Defensoria Pública da União vai fechar. Porque os servidores que estão lá são servidores cedidos, requisitados, e vai fechar essa unidade. Na prática, é isso que esse governo quer. Restringir, asfixiar as possibilidades das pessoas demandarem os seus direitos. É por isso que eu estou aqui repudiando esta medida, apelando pela revisão desta medida, faço minha a voz de centenas de defensores federais concursados que hoje se insurgem contra essa medida do governo federal. E, obviamente, essa questão, mesmo que o governo reverta agora, que não requisite de volta até o dia 27 de julho, isso não resolve no médio e no longo prazo o problema. No médio e no longo prazo, a questão só será resolvida quando a DPU tiver uma carreira própria estruturada, o que tramita há muitos anos. Um projeto de lei que tramita há muitos anos. Pelo que é necessário aprovar o projeto de lei que estrutura a carreira técnico-administrativa da Defensoria Pública Federal, da Defensoria Pública da União. Portanto, eu queria já concluir, mais uma vez, fazendo o elogio daqueles que prestam esse relevante serviço ao povo brasileiro. Em 2018, senhores deputados, a DPU aqui do Ceará, mesmo com esse número pequeno de defensores, com um número pequeno de servidores, repito, são 60 servidores, não mais que isso, sendo que a grande parte deles cedidos, eles realizaram, na unidade de Fortaleza, 68 mil atendimentos. Eu vou repetir esse dado. Mesmo com esses déficits de servidores e de defensores, a DPU de Fortaleza atendeu 68 mil servidores, com 16 defensores e com 34 servidores requisitados e 18 próprios. Ou seja, com menos de 60 servidores e com apenas 16 defensores, a DPU de Fortaleza realizou 68 mil atendimentos em 2018. Em 2019, até maio desse ano, já tinha batido o número de 30 mil atendimentos só em Fortaleza. Eu vou repetir isso. Com apenas 54, 55 servidores, a grande parte deles requisitados, e com apenas 16 defensores, a Defensoria Pública da União já tinha batido a meta de quase 30 mil atendimentos até maio desse ano, maio de 2019. Ou seja, retirar esses servidores técnicos é asfixiar a possibilidade de que aquela idosa que, por exemplo, tem uma causa previdenciária e não tenha condições de pagar um advogado, ela recorra à Defensoria Pública da União, de que aquele idoso ou aquela mãe de uma pessoa com deficiência que teve, porventura, o seu BPC, o benefício da prestação continuada, negado, que vá ao Defensor Público da União e requisite, né, judicialmente, através de um Defensor Público da União, um Defensor Público Federal, na Justiça Federal. Para isso tem que ter o servidor. Imprescindível que é para a manutenção da função. Em todo o Brasil, foram 1.830.000 atendimentos da Defensoria Pública da União em 2018, mais de 24 mil soluções extrajudiciais e mais de 175 mil pessoas alcançadas em ações coletivas. Por que um governo como esse quer, repito, palavras do presidente da ANADEF, da Associação Nacional dos Defensores Federais, por que esse governo quer asfixiar a Defensoria Pública da União? Porque, obviamente, ele não quer que estas pessoas, que são as pessoas mais pobres,
as pessoas que não têm condição de pagar um advogado, elas acessem a justiça. Portanto, deputado Fernando Santana, sei que agora temos um recesso parlamentar que começa ainda essa semana, mas me parece que essa casa deve se posicionar o quanto antes, fazer chegar à bancada federal cearense, fazer chegar ao Congresso Nacional, fazer chegar ao Executivo Federal, que ele reveja esse posicionamento de requisitar esses servidores que, na prática, vai asfixiar a Defensoria Pública da União, vai matar a Defensoria Pública da União em mais uma medida antipopular, uma medida antipovo, em mais uma que se soma a tantas outras que esse governo, nesses primeiros mal-sinados 6 meses, já desenvolveu. Lamento muito isso. Eu sou um defensor das defensorias públicas, fiz um exercício muito grande pelo fortalecimento da Defensoria Pública do Estado, e aqui me coloco ao lado. Para concluir, e aqui me coloco ao lado dos defensores públicos da União, pela manutenção dessa instituição importantíssima para o acesso à justiça no Brasil, e eu repito, em especial dos benefícios socioassistenciais, dos benefícios previdenciários, das ações coletivas, as ações envolvendo populações tradicionais, populações indígenas. Ou seja, a ADPU, e eu tenho largo conhecimento, porque estive em vários conflitos socioambientais, conflitos étnicos, em razão da Comissão de Direitos Humanos, que hoje presido, e estive ao lado com defensores públicos da União, que são absolutamente competentes, mas, sobretudo, comprometidos com os direitos humanos, com os direitos socioambientais, com a justiça social, com a reparação dos direitos, com a prestação jurisdicional ao mais pobre. Na semana, ocupo a tribuna fazendo essa defesa da Defensoria Pública da União, lamentavelmente na mesma semana em que percebemos o desmonte da Seguridade Social advindo dessa mal-sinada reforma da Previdência. Portanto, aqui em nosso nome, em nome do nosso partido, em nome do nosso mandato, em nome da Comissão de Direitos Humanos, aqui eu peço licença aos demais membros da Comissão de Direitos Humanos, está aqui a deputada Augusta, que também é membro da Comissão de Direitos Humanos, fazer este apelo em defesa da Defensoria Pública da União. Deputada Augusta estava falando agora, exatamente, que a região onde Vossa Excelência é, sobretudo, votada, que conta com a Defensoria Pública da União. Lá em Sobral, essa sede da Defensoria vai fechar por falta de servidor, porque o governo federal está requisitando de volta os servidores. Portanto, pelo acesso à justiça como um direito humano, pelo respeito aos direitos humanos, pelos direitos socioambientais, pelo direito constitucional às pessoas terem um defensor público, faço aqui essa denúncia em tom de indignação, mas, sobretudo, de reivindicação pela reversão desse desmonte da Defensoria Pública da União. Muito obrigado.